Hoje, a gente vai fundo em uma das profecias mais impressionantes da antiguidade, o oráculo que selou o destino de Moabe, uma nação que era vizinha e muitas vezes rival de Israel. É uma história, sabe? Uma história muito intensa sobre orgulho, sobre poder e sobre uma devastação que é, assim, quase inimaginável. Tudo isso está lá registrado no livro de Jeremias. E essa é a grande pergunta que fica ecoando por trás do texto todo, né? Porque não se trata de uma simples derrota em uma batalha. A gente está falando de um apagamento completo, um colapso total da identidade, da própria existência de um povo. Então vamos tentar entender como é que essa profecia descreve um processo tão absoluto. Bom, vamos direto ao ponto. A profecia não começa com um aviso, sabe? Ela já começa com o veredito, uma sentença já proferida. A cena se abre no meio do caos, com a certeza de que a ruína de Moabe é iminente. Olha, a urgência nessa frase é palpável. O texto simplesmente nos joga no meio do pânico. Dá para imaginar os gritos de angústia viajando de uma cidade para outra, pintando um quadro de puro terror, de colapso social. É literalmente o som do fim de um mundo. Tá, mas para entender essa destruição, a gente precisa entender o porquê. Qual foi a causa? E o texto é muito claro. Ele aponta para um único e profundo defeito no caráter de Moabe: um orgulho avassalador. E aqui tem um dos pontos mais fascinantes da história toda. O profeta usa uma metáfora do mundo do vinho, da vinicultura antiga. Ele diz que Moabe repousou nas suas borras. O que isso quer dizer? Pensa num vinho que nunca é trocado de barril para ser purificado, sabe? Ele fica lá, parado, estagnado com o seu próprio sedimento. A imagem é perfeita para descrever Moabe, uma nação que era próspera, super autossatisfeita e que se recusou a mudar por tanto tempo que basicamente começou a apodrecer por dentro. E o texto não deixa nenhuma dúvida sobre a profundidade desse problema. A lista é quase uma sinfonia de presunção, olha só. Soberba, arrogância, vaidade, altivez e, para fechar, um coração orgulhoso. Não era só um traço de caráter, era a própria essência da nação que estava sendo julgada. E para colocar tudo em contexto, o texto faz um paralelo histórico que devia ser bem doloroso na época. A vergonha que Moabe vai sentir do seu deus, Quemós, é comparada à vergonha que Israel sentiu de Betel. Isso é muito significativo, porque Moabe e Israel dividiam uma fronteira, tinham uma história super complexa. A mensagem aqui é bem clara. Nenhuma nação, nem mesmo o povo escolhido, estava imune às consequências de colocar a confiança no lugar errado. Com a causa estabelecida, a narrativa muda de foco e vai para as consequências. E a escala da devastação que é descrita é sinceramente impressionante. É total. Aí a profecia começa a listar as cidades condenadas. O ritmo aqui é super importante. É como se fosse um rolo compressor geográfico avançando sem parar sobre centros urbanos, sobre fortalezas. E a lista continua, nomeando cidades que eram os pilares da civilização moabita, os centros de poder, de cultura. Essa repetição dos nomes vai criando uma sensação de que é tudo inevitável, de que cada pedacinho da nação está prestes a desmoronar. E a lista termina com essa frase que não deixa espaço para dúvida. Todas as cidades, de longe e de perto. O ponto central é esse: não há escapatória. O julgamento é absoluto, alcança cada canto da nação, sem exceção. E aqui está a consequência final, a mais terrível de todas. Não é só uma derrota, é a aniquilação para que não seja povo. O orgulho, essa autoexaltação contra uma força maior, levou diretamente ao seu desaparecimento como identidade nacional. Depois de toda essa fúria da destruição, o tom da profecia muda, e muda drasticamente. O foco agora vai para o lamento, para a dor e para a humilhação pública que vem depois da queda. O texto meio que convoca as nações vizinhas a lamentar. A imagem da vara forte e do cajado formoso sendo quebrados é um símbolo claro da perda de poder, de autoridade, da beleza de Moabe. É o espanto coletivo de ver um gigante cair. Essa imagem é brilhante para ilustrar a situação. O luto é público, está em todo lugar. Nos telhados, nas ruas. Moabe é comparada a um vaso de cerâmica quebrado, sabe? Um objeto que um dia foi útil, valioso, e agora está ali, descartado, sem valor. É uma metáfora muito poderosa para a perda de propósito e de identidade. Isso aqui mostra o colapso psicológico total. Pensa bem, até os guerreiros mais corajosos, os valentes, são tomados por uma angústia e um medo tão intensos quanto as dores de um parto. A força física deles se torna completamente irrelevante diante de um colapso existencial.
E bem quando parece que a história chegou ao seu fim, um fim sombrio e definitivo, o texto dá uma virada. Depois de tanta destruição, surge um vislumbre de algo que ninguém esperava. E aí está, a última frase da profecia. Depois de 46 versos de condenação, de aniquilação, vem essa promessa, uma promessa de restauração futura. É uma nota de esperança que, sinceramente, muda radicalmente a perspectiva do oráculo inteiro. E isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. A história de Moabe, como é contada aqui, não é só sobre destruição. É um ciclo completo: orgulho, queda e uma promessa final de redenção. O que esse padrão todo nos diz sobre como o mundo antigo pensava em julgamento e esperança? Será que a ruína era sempre o fim da linha? Ou só uma etapa, talvez uma etapa necessária para um novo começo? Fica aí a reflexão.